O assunto de hoje é o mercado do calçado. Olá, aqui é o Arthur Reis, especialista em tráfego pago para redes sociais e pesquisa Google. Hoje nós vamos conversar com um empresário no ramo de desenvolvimento de calçado, Christian Thomas. Tudo bem, Christian? Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Ótimo. Christian, antes da gente entrar no assunto, tu poderia contar um pouquinho da tua trajetória, da tua história como empresário nesse ramo? Sim. Bom, eu já tenho 55 anos de idade, trabalho já há 39, 40 anos que eu já trabalho com calçado, né? Me formei em 1982 no Senai aqui de Novo Hamburgo, técnico em calçado. E depois disso ingressei a trabalhar na indústria, né? Trabalhei sempre em modelagem, claro, passei por todos os setores de produção para aprender as operações, aprender os processos, para daí poder desempenhar o trabalho que eu sempre quis, que era o trabalho de desenvolvimento, de modelagem mesmo, né? E claro que com essa experiência de processos dentro da indústria, realmente fazendo sapato mesmo, passando cola, lixando, né? Operações não tão difíceis, mas aquelas mais básicas e para que eu pudesse acompanhar todo o processo, né? E então trouxe todo esse conhecimento para o desenvolvimento de produto e trabalho então mais já em modelagem tranquilamente há 38 anos, né? E fazendo engenharia de produto e pesquisando hoje, desenvolvendo produtos de moda, pesquisando produtos, pesquisando marcas, enfim, pesquisando principalmente comportamento de consumidor, né? Então, nessa minha trajetória de trabalho, eu depois de trabalhar dentro da indústria mesmo, eu trabalhei com agentes de exportação aqui em Novo Hamburgo mesmo, né? Agente tanto para Estados Unidos, Austrália, Japão, Europa, enfim, eu acho que nesse tempo todo já exportei, acho que todos os países que compram do Brasil eu já tive a oportunidade de trabalhar e exportar. E esse é o meu background, né? Já trabalhei com o mercado interno, mas a grande parte do tempo trabalhando com exportação de calçados. Então, me formei em estilismo na Fevale. Houve um curso de estilismo na Fevale há uns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, 1991. E ele logo se extinguiu. E depois disso eu me graduei em artes visuais também na Fevale, né? Eu sempre achei que, em vez de eu agregar mais técnica ao meu trabalho, né, técnica de engenharia, pela minha trajetória dentro do desenvolvimento de produto, eu sempre achei que eu deveria agregar arte, né? Conhecimento de arte, conhecimento de pintura, conhecimento de história da arte, enfim. E eu sempre achei que tive a decisão correta. Acho que isso agregou muito para o meu trabalho, né? Me deu toda a pegada que nós temos aqui no estúdio hoje de pesquisa, né? Pesquisar as coisas, estudar as coisas, investigar tudo que vem pela frente e não simplesmente sair desenvolvendo produtos ao léu sem pensar muito na ponta final lá, que é o consumidor. Então, basicamente, rapidamente, essa é a minha história de evolução do trabalho. Ótimo, Christian. Então, hoje tu é proprietário do Estúdio 10. Sim. Você pode contar um pouco o que o Estúdio 10 faz? Claro. Por essa minha experiência, por essa minha trajetória, vamos dizer, mais recente, assim, desses 38, de 20 anos para cá, quando eu trabalhei mesmo com agentes e até mesmo diretamente com marcas internacionais, né? Trabalhei muito diretamente com os Estados Unidos. E isso me deu a vivência do desenvolvimento de produto, então, né? De agregar o conhecimento da engenharia com a pesquisa para saber o que desenvolver como produto, né? Até 2007 eu trabalhei numa empresa americana aqui no Brasil, que todos devem conhecer, que é a empresa Camuto Group, que era do Vince Camuto. Foi Eu tive dois grandes professores na área do sapato. O primeiro foi o Maurício Schmidt, que foi lá nos anos 80 até o início dos anos 90, exportadora, SKB, e depois eu tive um período de trabalho solo até que fosse contratado pela Topazio para trabalhar com a Nine West, que era uma empresa do Vince Camuto. Depois o Vince abriu uma outra empresa, que era a Camuto Group, que também me chamou para trabalhar lá, e eu então trabalhei com Camuto no total uns 12 anos da minha vida, né? Então, uma coisa assim, eu sempre digo, eu fiz uma universidade com essas duas pessoas importantes, né?
Maurício vivo até hoje, o Vince faleceu há coisa de 5 anos atrás. Mas eu dentro dessa universidade eu nem pagava para aprender, eu ganhava ainda para aprender, né? Então isso fez com que eu tivesse possibilidade, né? Quando eu saí da exportação, uma questão de China aumentando muito o volume, né, de exportações para os Estados Unidos, eu comecei minha carreira solo de novo com o Estúdio 10, e isso me deu muito conhecimento, né? Me deu muita força para eu continuar empreendendo o mesmo tipo de trabalho. Né? Tanto é verdade que hoje continuo trabalhando aí, ofereço produtos para a Camuto até hoje, né? Não importa onde sejam produzidos, mas oferecendo inovação, oferecendo tecnologia, oferecendo design, porque essa é a maneira que eu me sinto feliz vivendo, né? Desenvolvendo o produto, desde a engenharia até a pesquisa, entender o que o consumidor final está querendo, né? Mas logicamente que o estúdio eu acabei ampliando aqui muito a nossa área de ação, né? Trabalhamos aqui com pesquisa de comportamento de consumidores, né? Trabalhamos com impressão 3D já desde 2014, né? Temos uma impressora, ela não fica aqui, fica numa outra empresa, numa parceria que eu tenho com a Master aqui em Novo Hamburgo, né? Então a impressora está lá, e prototipagem hoje de saltos e de solados, há muitos anos eu não faço mais com trabalho à mão, né? Já é sempre trabalho com desenvolvimento no CAD e a impressão desse protótipo na impressora 3D. De um pouco tempo para cá a gente já está evoluindo mais nesse tema de não só fazer a prototipagem na impressora 3D, mas também começar a pensar em utilizar essa tecnologia para fabricar algumas coisas, né? Esse óculos, por exemplo, que eu estou usando foi feito na impressora, capinha do celular feito na impressora. Hoje que a gente tem muitas reuniões aí à distância, né? Eu coloco o celular, aqueles porta-celulares para a gente poder, porta-smartphone para a gente poder ficar acompanhando as lives, as reuniões, enfim. Então, a impressão 3D vai dominar, todo mundo vai ter uma impressora 3D dentro de casa para fazer ou suas coisas de uso diário ou coisas mais específicas, né? Comprando o design da internet e imprimindo. Então, isso é mais uma das vertentes aqui do escritório, sempre muito focado em inovação e tecnologia, né? Temos trabalho de curadoria aqui também. Semana passada ainda, tu acompanhaste lá, fizemos através da FENAC, da FIMEC, uma palestra para a feira lá do Equador, né? E é o conhecimento que a gente adquiriu, né, durante todo esse tempo. Eu digo a gente porque não sou só eu, tem toda a equipe do estúdio envolvida nisso, né? Eu na coordenação do trabalho, claro, mas então todo esse conhecimento que se trouxe nesse tempo todo aí, poder passar adiante de uma forma compreensível, né? Porque por que eu faço palestras? Por que eu faço trabalho de curadoria? Por que eu estou muito envolvido com o mundo acadêmico, com o Senai, com o FEVALI? Não é porque eu sei mais que os outros. Eu tenho uma excelente experiência, tenho uma capacidade, né, de absorção de tudo que eu aprendi durante esse tempo, mas tenho interesse e disponibilidade em compartilhar isso, né? Eu adoro esse contato que a gente tem com os alunos, sabe? Porque eles estão trazendo todo o conhecimento da academia, e muitas vezes eles que não trabalham na área, eles não têm a maneira de processar isso e de fazer com que todo esse conhecimento seja canalizado para a operacionalidade, né? Para o desenvolvimento de produto propriamente dito, né? E nem tudo são somente teorias, né? A gente tem que ter o entendimento das questões práticas, de como se fazer esse trabalho dentro da fábrica, com o fornecedor, enfim. Então, isso é uma outra vertente nossa aqui, esse trabalho de curadoria, e que também pode se estender para consultorias e assessorias, enfim, mas sempre dedicado ao sapato. Eu costumo dizer que aqui no estúdio a gente faz um trabalho de A a Z. Por quê? Porque a gente pensa produto, a gente desenvolve produto, a gente vende produto, a gente busca tecnologia, inovação, estuda muito isso para aplicar e devolver isso tudo ao produto também, né? Hoje, de 5 anos para cá, temos um trabalho muito focado na sustentabilidade, né? É um termo muito amplo, eu acho que todos falam em sustentabilidade, mas nem todos falam com o conhecimento que a palavra merece. Eu até nem gosto de tratar muito desta palavra, eu já criei outras palavras para mim, assim, porque para a gente usar no dia a dia, porque justamente para poder justificar essa amplitude toda desse significado, né? A gente entender que
o que interessa não é só o produto final ser sustentável, mas que todo o seu processo, que se possa fazer todo um rastreamento desse processo para saber se a matéria-prima realmente foi coletada, foi captada em um ambiente de energias renováveis ou não renováveis, né? Se ele foi processado dentro de um sistema socialmente sustentável, né? E, claro, economicamente sustentável, porque nada se justifica, né, um trabalho de sustentabilidade para o meio ambiente se ele não tiver uma sustentabilidade econômica para quem estiver exercendo esse projeto, esse processo, né? Então, parece estar desconexo, né, um tema do outro, mas na verdade eles são uma coisa só, né? E claro que tem clientes que vêm aqui e solicitam esse trabalho de início a fim, né? Mas nada nos impede de fazermos trabalhos sequenciais, assim, né, ou trabalhos mais específicos dentro de uma única atuação. Claro que o nosso trabalho de desenvolvimento de produto e venda para exportação aqui, ele começa de A e termina em Z, porque nós fazemos o mesmo trabalho de agente aqui, acompanhando a produção desses produtos desenvolvidos e vendidos, que é eu mesmo que faço, né? Desenvolvo os produtos dentro da fábrica, coloco na mala, viajo, apresento as coleções, e a partir daí da chegada dos pedidos, desenvolvemos esses produtos na fábrica, produzimos e entregamos, né? Então, é muito melhor quando a gente pode fazer o trabalho completo, né? Mas dependendo da especificidade do cliente, a gente também vai servir aquela questão, aquela pergunta, aquela necessidade mais específica que ele precise, né? Mas o ambiente nosso é esse, e eu sempre gosto de dizer assim, né, tanto que eu tenho um curso que eu fiz aí, que eu dei, que fala dos pilares, né? Dos pilares que sustentam o desenvolvimento de produto. E é isso que a gente aplica aqui dentro. Então, é a sustentabilidade, é a inovação, é a tecnologia e o design, né? O design, sem esses outros 3 pilares aqui, ele não se sustenta sozinho, né? Hoje tu não vendes mais um produto só com um design. O design vai resolver quando juntar essas 3 outras vertentes e fizer uma equação disso tudo e apresentar essa solução completa para o cliente. Esse é o grande desafio de todos hoje, né? Inovar, estudar, pesquisar, ter uma consciência de sustentabilidade mesmo, na verdadeira essência dela, né? Que é com a finalidade do meio ambiente, mas entendendo que ela tem outras sustentações nesse meio do caminho aí. Então, comentaste, Christian, que desde 2014 tu trabalha com impressora 3D já, né? Então isso é quase que logo depois que lançaram a impressora 3D, tu já vem adicionando as tecnologias ao teu trabalho, né? Isso parece muito interessante e muito, digamos assim, à frente, né, do tempo. Tu acompanha todo o processo evolutivo das tecnologias para agregar no teu trabalho, tá? Outra coisa que me chamou a atenção, né, tu falaste ali, tu produz, faz a prototipagem, cria então um produto, daí leva para vender, e caso esse produto seja aceito no mercado, daí sim que tu vai produzir em massa para colocar no mercado, né? É uma amostra de venda, né? Aí, com argumentação de venda, se o cliente se convencer de que é aquilo que ele precisa, de que a gente tem acertado naquilo que ele precisa para compor o mix de produto dele, faço os ajustes técnicos de produção ali, produz na fábrica aqui, acompanha a qualidade de produção e entrega, né? E, na verdade, isso é um trabalho que, quando eu entrei no mercado lá em 1982, quando eu me formei, que eu já logo fui trabalhar dentro da indústria, isso já era algo que existia há muito tempo no Brasil, né? Desde o início dos anos 70, né? Essa questão do private label e de exportação para os Estados Unidos, né? E claro que depois eu tive a oportunidade de ampliar isso para outros mercados também, né? Então, a aplicação disso, juntando com o primeiro comentário que tu fizeste, né? Eu gosto de chamar a atenção disso sempre, que é o seguinte, ó. A gente não fala simplesmente, eu não falo aquilo que eu leio, não falo aquilo que eu ouço, eu falo aquilo que a gente leu, ouviu, experimentou e teve resultado disso, né? Eu falo de experiências que não deram certo também, né?
porque é isso que traz o conhecimento para a gente poder dar o próximo passo, né? E então todas essas questões aí, impressão 3D, sustentabilidade, isso aí, a tecnologia, o estudo, a pesquisa de comportamento, isso é dia a dia do trabalho, né? Isso não tem invenção e não tem referência de algum autor ou de alguma coisa que fez e que eu achei bonito. Não, é prática, é todos os dias a maneira como nós trabalhamos. Aquele trabalho que se faz na FIMEC, que é o Estúdio FIMEC, com a parceria com o Coelho, lá, que o Coelho nos convida sempre para fazer o conteúdo desse trabalho, aquilo ali é uma maneira da gente mostrar como tudo isso é feito. Porque a gente aplica ali a pesquisa, aplica a tecnologia, aplica a inovação. Aliás, não sei se posso fazer propaganda, mas o próximo Estúdio FIMEC, eu tive uma reunião hoje de manhã ainda, ele é um salto, né, a gente vai mudar um pouco essa maneira que nós temos apresentado isso, mas sempre com o mesmo cerne, né? Pesquisa forte, né? Pesquisa técnica, pesquisa científica, com inovação, com tecnologia, com design, mas aplicado à sustentabilidade, né? E vai ser uma maneira diferente de apresentar tudo isso esse ano. Então esse é mais um trabalho, eu colocaria esse trabalho dentro da curadoria, né? O trabalho de curadoria, que nós trabalhamos com os fornecedores que expõem lá no Estúdio FIMEC, passando essa orientação toda para eles. Eu queria também, em relação ao que tu falaste da impressão 3D, né? Impressão 3D é algo que já existe há muito tempo, é uma tecnologia que não é de agora. Agora, a partir do momento que essas patentes ficaram abertas, né? E hoje há vários fabricantes de impressoras 3D por aqui, né? No Brasil são muitas. Eu digo aqui na região mesmo, né? No São Leopoldo, no Novo Hamburgo, enfim. E a questão da prototipagem, ela é... Desde 2014 a gente está trabalhando com isso. E pasme, eu não quero ser injusto, mas certamente 90% dos projetos que eu já fiz até hoje com a impressora são de exportação. Sim. São de exportação. O mercado interno ainda tem, o mercado doméstico ainda tem aquela visão de que isso é caro, de que isso é uma tecnologia que não precisa ser agregada ao produto agora. Quem entendeu antes foi muito à frente, né? Então eu fiz muitos projetos aí que a gente ganhou muito tempo, muita precisão e muita assertividade, justamente porque eram desenvolvidos para impressão 3D. Sim. É um aprendizado, na verdade, né? E é uma lástima ao mesmo tempo, porque a gente fica pensando assim, puxa vida, estou trabalhando com isso há tanto tempo e é algo que não está... Claro que há empresas que já têm essa tecnologia, que detêm isso, né? Mas isso tinha que estar muito mais espalhado hoje, né? Isso tinha que ter facilitado a vida de muita gente já. Sim. Outro exemplo que também apresentamos no Estúdio FIMEC, realidade aumentada, realidade virtual. Isso é um projeto que existe aqui dentro do estúdio que só foi consumido com exportação também. Sabe? Não é algo que as pessoas olham, acompanham, acham interessante, mas aquele passo que tem que ser dado, né? Aquele ímpeto para se fazer um trabalho, para se fazer um desenvolvimento específico, isso ele deixa de acontecer. Eu entendo a situação, né, do país, entendo a situação das empresas, sei das dificuldades, aqui no estúdio não é diferente, eu preciso investir em tempo integral aqui, comigo e com as pessoas, e mesmo no trabalho que a gente faz, mas o que eu vejo é uma falta de interesse muito grande, assim, de muitas empresas, no sentido de querer fazer algo diferente, de querer fazer algo realmente de ponta, né? Algo tecnológico, algo inovador. Eu sinto muita falta desse diálogo com as empresas, né? É muito mais fácil tu conversar isso na academia do que na indústria. Mas a academia não tem como investir nisso. A indústria que teria está um pouco mais retraída. Não é regra, repito, há indústrias que estão bem desenvolvidas com isso, mas eu que trabalho aqui, não trabalho especificamente para uma empresa, trabalho para várias empresas e para vários clientes, vejo que isso é uma demanda que não existe. Infelizmente, porque seria ótimo se nós tivéssemos... Eu não quero ter impressora, eu não quero imprimir protótipo sozinho. Eu não ganho para fazer isso para terceiros, eu ganho para fazer para mim. Mas o ideal seria que todos estivessem fazendo, ou muitos estivessem fazendo dessa maneira, porque facilitaria a vida de todos. Nós teríamos mais agilidade, mais assertividade, mais precisão e, importante, voltaríamos a ser mais competitivos no mercado internacional. Porque não pensem que o chinês lá está criando vírus para mandar para cá.
Não, eles estão pensando em tecnologia para se manter no mercado, para se manter produzindo todo e qualquer tipo de manufaturado, se não na China, hoje no Vietnã, no Camboja, no Laos, enfim, não importa, mas com essa tecnologia sendo empregada em outros lugares para se manter o maior produtor mundial de produtos manufaturados. Perfeito, Christian. Deixa eu te perguntar, já que tu entrou, né, no assunto de outros países, como é que está o mercado hoje, né, nesse ano? Foi um pouco conturbado, né, eu acredito que para as empresas aí de calçado, de couro. Foi um ano muito difícil, né, e engraçado que ele começou de uma maneira muito positiva. Eu, em fevereiro mesmo, estava na feira na Itália e visitei clientes na Inglaterra depois e fui dar sequência num trabalho que eu realizo em Portugal, lá com indústrias de lá. E logo que voltei ao Brasil, já voltei vários projetos em execução, né, em andamento. Quando cheguei no Brasil, daí a coisa eu já estava voltando da Europa com o clima lá bastante tenso em relação à Covid-19, né? E daí aconteceu o que aconteceu, né? Eu acho que não há vantagem nenhuma nisso, claro, mas se há algum ponto que possa me tranquilizar, vamos dizer assim, é que afetou a todos, né? Não afetou a mim, não afetou a ti, não afetou a B ou C, afetou a grande parte, né? Principalmente da indústria de manufaturados, né? No mundo inteiro, né? Ou seja, os clientes para os quais eu vendo, Estados Unidos e Inglaterra, fecharam as lojas. Não se vendeu mais. Houve o e-commerce, claro. As empresas conseguiram se mantiveram ativas com o e-commerce. Mas os pedidos que estavam em andamento, em desenvolvimento, aquilo ali parou de imediato, né? E aí, depois daquele gap ali de 2 meses, aí, porque ninguém sabia o que ia acontecer, timidamente iniciamos desenvolvimentos de novos produtos, mas daí, digamos lá em março, abril, coisas já para o final do ano agora e para o ano que vem, né? Então, na verdade, nós não deixamos de trabalhar, né? Nós demos uma parada para assentar a poeira um pouco, para decantar um pouco isso tudo, para depois entender, né, o que se deveria desenvolver para o mercado. E veja que há uma mudança muito grande hoje do que a gente estava desenvolvendo lá em abril para o que está se vendendo hoje. Porque hoje se vende sapato para ficar dentro de casa, né? Hoje o sapato para ir para a rua e voltar e não usar mais nada dentro de casa, né? Então mudou o design, mudou a matéria-prima, mudou o conceito do produto. E as empresas tiveram que correr, porque isso foi uma novidade para todos, né? Ninguém sabia que ia acontecer isso, e mesmo acontecendo, as pessoas tiveram que sentar e pensar no que fazer, né? Então, se vocês forem olhar os catálogos das grandes marcas hoje, está cheio de sapatinho de pelo, chinelinho de pelo, né? Slide, flip-flop, para usar dentro de casa. Então, isso foi um boom para todas as marcas, né? Outro exemplo, máscaras. Muitas empresas mesmo aqui do Vale enxergaram essa necessidade, um nicho de mercado, começaram a fabricar máscaras, estão fabricando máscaras até hoje e vão continuar fabricando máscaras por muito tempo. Entende? Então, todo mundo teve que, de alguma maneira, repensar, né, se recolocar no mercado. Nem todos tiveram essa oportunidade, porque muitas empresas não conseguiram dar sequência, né? Mas eu, por outro lado, vejo isso tudo, apesar do desastre que foi isso economicamente para todo o cluster e mesmo para outras áreas, que isso sendo uma oportunidade para a gente, né? Justamente de repensar as coisas, maneira de fazer as coisas, né? Porque é num susto desse que a gente começa a, não vou mais fazer assim, vou fazer agora dessa maneira. Eu propriamente, eu sempre, as minhas questões aqui sempre foram resolvidas com viagens. Sempre, a minha vida inteira de sapato, eu viajei para levar sapatos, para resolver problemas técnicos, enfim. Hoje a gente está fazendo tudo isso virtualmente, sabe? E eu vou te confessar, é um alívio financeiro. Sim. E um alívio pra gente, porque viajar é lindo quando é de férias, né? Quando é trabalho, a gente não tem tempo para fazer muitas outras coisas, né? Claro, com o tempo a gente aprende a equilibrar isso, mas mesmo assim, então não viajar mais tanto, 10 vezes por ano, né? Com viagens longas a trabalho, é um grande passo à frente. Vamos viajar 2 vezes agora, 3 vezes, né? Casualmente, hoje de manhã, eu estava lendo uma reportagem ali da nova Fórmula 1, né?
dois dados. Diminuir 35% a quantidade de pessoas que viajam da sede da equipe para as provas. Imagina, se são 100 pessoas, 35 não vão mais sair da fábrica. Entende? Quer dizer, globalmente isso mudou essa concepção das coisas. Esse pessoal vai ficar trabalhando durante a prova, mas na fábrica, né? Por a distância, por telemetria, enfim, por essas tecnologias que eles têm dentro da Fórmula 1. Então, se a Fórmula 1, que é uma fonte que a gente sempre imaginou inesgotável de financiamento e de aporte de dinheiro, se eles estão preocupados com isso, imagina nós aqui, né? Ou uma empresa pequena como a minha, ou mesmo uma fábrica de sapato com 1000 funcionários, é a mesma coisa. Então, essas mudanças aí vieram para ensinar a gente uma nova maneira de trabalhar, né? E é possível de ser feito assim. Exemplo aqui, eu sempre preferi as reuniões presenciais e hoje estou fazendo muitos encontros virtuais, né? Porque a gente consegue resolver da mesma maneira, né? Não tem o cafezinho, não tem o contato, que às vezes é muito bom olho no olho, assim, né? Mas, dependendo da relação que você tem com o cliente, ou com o fornecedor, ou com o fabricante, há coisas hoje que a gente não precisa mais tirar o carro de dentro da garagem, porque tempo, custo, vamos falar de sustentabilidade, emissão de carbono, gasto de petróleo na fabricação de todos os componentes do carro, que vão se desgastar mais rapidamente. Então, eu acho que, sabe, por isso que eu digo, a pandemia foi terrível, muitas pessoas perderam a vida, muitas famílias ficaram aí despedaçadas por isso, mas que pelo menos isso sirva para a gente aprender uma nova maneira de fazer muitas coisas, né? Como eu já vinha trabalhando com a sustentabilidade muito antes da pandemia, o que eu vi foi que a pandemia potencializou muito isso, né? E potencializou muitas mudanças, que a gente pode já ver no nosso dia a dia aí, na forma de fazer das coisas mais simples, inclusive, né? É isso. E perspectivas, então, para essa era, né, pós-pandemia, se a gente conseguir, sim, então, uma solução para a pandemia, né, uma vacina ou coisa do tipo, o perfil, o comportamento, bom, já está mudando, né, já mudou, sim, mas ele vai depois se estabilizar, voltar alguma coisa, ou como é que vai ser esse pós-pandemia para o calçado? Sim, primeira coisa que se espera é uma vacina, né? Tem tantos testes aí, acredita-se que talvez essa segunda onda na Europa, antes de chegar ao Brasil já, de novo, porque é meio inevitável que uma segunda onda lá não acabe aqui, né? Sim. Mas que talvez surgimento aí de uma vacina que tenha dado testes positivos, né? E talvez a gente não passe pela segunda onda se a vacina existir, né? Existindo ou não uma vacina, eu acho que nós já mudamos algumas coisas que nós não vamos mais voltar atrás, né? Tem algumas coisas, vou nominar aqui uma série de coisas, na verdade, que mudou no nosso dia a dia, como eu já dei alguns exemplos até aqui. Não é porque agora vai ter uma vacina que eu vou pegar o meu carro e começar a ir para todos os lugares de novo. Não, eu posso resolver aqui. Vou otimizar meu tempo, né? Vou otimizar meu tempo e vou deixar de gastar mais combustível, de emitir aí dióxido de carbono no meio ambiente e mesmo de gastar dinheiro. Não precisa, entende? Sim. Então, eu acho que essas coisas não mudam mais. Essas coisas nós trouxemos para dentro. O exemplo das viagens que eu te falei também, eu certamente vou viajar muito menos. E eu acho isso sensacional, entende? Porque viajar a trabalho é um trabalho, não é um divertimento, como muita gente acha que possa ser, né? Não é muito diferente tudo. Então, eu acho que essas coisas não mudam mais, é uma nova maneira de encarar isso tudo. Falo dos contatos que eu tenho com clientes e com amigos mesmo, que trabalham fora aqui do Brasil, com clientes com os quais eu não trabalho, mas que mantenho contato, que já está havendo um movimento diferente no Brasil hoje para exportação, né, de calçados. Clientes que não estavam mais no Brasil retornaram, claro, retornaram por causa da pandemia, não há dúvida nenhuma disso, né? Mas o que vai acontecer? Se nós formos competentes, se nós formos interessados e se nós entendermos que isso não seja um oportunismo, mas que seja uma oportunidade de nós entrarmos nesse mercado e não perdermos mais essa fatia,
é a grande oportunidade que nós temos dessa virada, né? De virar essa chave, porque o Brasil tem uma excelente qualidade, tem tecnologia, tem inovação, tem empresas muito preocupadas aqui em oferecer o melhor produto possível para o seu cliente. Os americanos, principalmente, sabem muito bem disso, sabem que o Brasil tem essa expertise, gostam de trabalhar com o Brasil, né? Pensa bem a equipe de designers saindo lá de Nova York e indo para a China, ou saindo de Nova York e vindo para cá. É uma outra coisa, é um choque cultural menor, fuso horário menor, uma viagem muito mais agradável de ser feita. Então, claro que eles não vão fazer isso só pelo bem-estar, eles fazem isso porque vai valer a pena fabricar sapato aqui. E porque eles não vão mais deixar 100% dos pedidos na mão dos chineses. Isso é certo que vai acontecer. Agora, quanto eles vão trazer para a gente, não adianta nem trazer muito, porque a gente não tem como fazer o volume todo que eles fazem, né? 10% que sair da China já é um excelente volume para a gente poder fazer no Brasil. O Brasil hoje, os últimos números que eu tenho conhecimento, 4,6% da produção mundial de calçados, que são 23 bilhões de pares, é feita aqui. 4,6%. 55% é feito na Ásia. Entende? Então, desses 23 bilhões, 11 bilhões são feitos lá, né? Então, existe espaço, existe essa oportunidade, mas a gente não pode pensar que seja para resolver o espaço dentro da fábrica agora. A gente tem que entrar, dar credibilidade para o cliente de que a gente vai manter essa competência e esse empenho para produzir sapatos para ele. Claro, precisamos de uma política econômica mais estável, né? Não adianta a gente, não somos nós aqui, nós dois conversando com o cliente, que vamos convencê-lo de que ele possa permanecer no Brasil. Ele vai se convencer disso se a política econômica se estabilizar. Nós temos um caminho, por enquanto, positivo nesse sentido, e tomara que continue assim para a gente realmente poder manter todos esses clientes aqui, né? Porque eles já vão trazer um excelente volume de sapatos para cá. E eu falo por experiência própria, né? Por eu já ter tido contatos com outros clientes que não vinham mais para o Brasil aqui e com perspectivas de volumes maiores do que tínhamos aí, do que tivemos pelo menos nesse ano aqui, que já poderia ter terminado, mas que a gente ainda está vivendo isso. Não, só um comentário aqui, pessoal. Quem quiser saber mais sobre a feira que foi falado aqui pelo Christian, pode acessar o site fimec.com.br, também vou deixar aqui embaixo nos comentários, além dos links aqui para entrar em contato com o Christian também. E mais uma pergunta, Christian, agora não saindo do mercado, né, mas entrando na parte de desenvolvimento de produto mesmo, né? Como é que funciona isso? Pois é, nós temos um histórico aqui no Brasil que está muito arraigado ainda, né? E gente, assim, ó, eu gosto de ter o cuidado eu estou generalizando, mas há empresas e há marcas com um trabalho distinto, certo? Mas vamos falar do grande bolo de volume de produtos, tá? O Brasil sempre foi comprado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nunca veio aqui comprar um sapato que algum brasileiro tivesse desenvolvido. Não, eles vinham aqui e traziam o produto que eles queriam. No início lá eram tamancos de madeira, couro atanado em cima, que molhava e grampeava direitinho na cepinha, passava numa estufa e ele ficava bem conformadinho. Esse era um produto básico do Brasil no início dos anos 70, né? Claro que a gente foi evoluindo, mas sempre a demanda quem nos dava era o cliente, né? O cliente pedia o produto que ele queria, não éramos nós que oferecíamos o produto para ele. E, nos anos 70, 80, tivemos um volume incrível aqui de produção de sapatos para o exterior, né? Mas sempre dentro desse modelo de negócio. O que aconteceu com isso? Pessoas que nasceram nesse período, eu mesmo que saí da escola lá do Senai em 82, entrei nessa vibe assim de esperar o que o cliente queria comprar, né? E era assim que a gente fazia. Então isso ficou muito dentro do DNA do desenvolvimento de produto das fábricas. E quando a exportação começou a diminuir, já existia, claro, o mercado interno aqui, as empresas aqui do Vale do Paranhana já trabalhavam muito, né, com o mercado interno, mas muitas outras empresas ingressaram, então, com a sua expertise de fabricação de sapatos para o mercado doméstico, né, para produzir para o mercado brasileiro. O que aconteceu?
nós não sabíamos desenvolver produtos. Porque a gente estava acostumado a receber a demanda. Então, todo mundo conhece essa prática, né? Os modelistas, na época nem eram designers ainda, os modelistas viajavam para a Europa, ou o dono da fábrica viajava para a Europa, tirava fotos de todas as vitrines, comprava alguns sapatos, vinha para o Brasil e copiava. Sempre. Isso existe até hoje, né? Essa prática de viajar para a Europa, ir para os Estados Unidos para copiar os sapatos das vitrines, essa prática existe até hoje. É uma prática que eu abomino desde o meu primeiro dia de trabalho, na verdade, né? Tanto que eu não fazia isso e as pessoas me cobravam muito por que eu não fazia isso. Porque eu sempre achei que Europa é Europa, Estados Unidos é Estados Unidos e Brasil é Brasil, e isso sempre se mostrou assim. Né? Um sapato que é desenvolvido para a Itália não é o mesmo sapato que é desenvolvido para o Brasil. Começa pelo pé, que é diferente. Estados Unidos também, né? A matéria-prima é diferente, o nível de exigência é diferente, os produtos não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Um italiano não se comporta como um brasileiro, assim como um brasileiro não se comporta como um americano. Nós somos diferentes, nós comemos coisas diferentes, nós fazemos coisas diferentes, nós estudamos coisas diferentes. Não é por isso que nós vamos usar o mesmo produto, a mesma camisa, a mesma calça, a mesma bolsa, o mesmo sapato. Então, sempre defendi aqui, e esse é um discurso que a gente tem aqui no estúdio, eu tenho desde sempre, né? Pensar produto focado no consumidor final. Hoje isso não é novidade, hoje todo mundo fala isso. Nem todos fazem, mas todos falam, né? O que já é bom, porque quando o discurso já existe em todos os cantos, é sinal que a mudança está acontecendo, né? Mas eu sempre pensei no consumidor final. Se eu vou fazer sapato para o Arthur, eu preciso estudar quem é o Arthur. Quais são as práticas, quais são os gostos, o que ele faz, o que ele estuda, o que ele lê, e não o João Teixeira ali, né? Nada a ver com o nome, mas enfim, se é para ti, é para o teu grupo. E eu vou estudar quem é teu grupo. E eu vou tentar criar ali uma árvore de produto, um mix de produto que sirva para as tuas necessidades. Isso não é um trabalho simples, mas é um trabalho científico, né? Pergunta, busca de hipóteses, criar as hipóteses, buscar as respostas, concluir, né? E fazer com que esse trabalho, ele no final das contas, ele fica muito simples. E ainda assim não se acerta tudo, né? Porque é uma equação muito grande para ser feita, na verdade, mas o caminho é um só. O caminho, não, eu às vezes até digo, não me interessa o que a Prada esteja fazendo como produto. Claro que interessa, eu quero saber o que eles estão fazendo. Eu adoro ver a modelagem da Prada, da Miu Miu, Gucci, Sergio Rossi, enfim, Casa Dei. Mas eu não posso trazer elas para cá, né? No máximo eu posso fazer uma adaptação, né? E isso hoje, o mercado cheio de nichos como está hoje, né? Ele já começa a mostrar suas preferências, né? Já começa a nos dizer, eu não gosto disso. E a gente tem que saber fazer essa leitura. E essa leitura é um caminho inverso. Não é saber o que está acontecendo na Europa, é saber o que o meu consumidor está pensando. Às vezes a gente, com esse trabalho, a gente vai até criar uma demanda para ele. Porque a gente vai acertar exatamente naquilo que ele estava pensando, mas ele não sabia exatamente o que era. Mas a gente só consegue chegar nisso estudando, né? Então, desenvolvimento de produto hoje é foco no consumidor final, né? E o nosso compromisso como designer, ou como pesquisador de moda, como a gente quiser chamar, como desenvolvedor de produtos, no momento que nós sabemos quem é o público, e nós já fizemos ali um scanner, né? Escaneamos todo esse comportamento dele, mostrar, não quero dizer ensinar, mas é ajudar, é dar argumento para o varejo chegar nesse cliente, nesse consumidor, né? Porque muitas vezes eles vão para as feiras sem estar preparados para saber o que eles têm que comprar e acabam comprando o que é bonito. Bonito aos olhos de quem, né? Aos olhos dele, aos olhos do consumidor. A gente tem que olhar com os olhos do consumidor. Isso só se consegue com estudo. E eu nesse trabalho de curadoria que a gente faz, já fiz muitas palestras em feiras. E sempre, não há uma feira, e eu não sei quantas, eu já perdi as contas de quantas feiras já conversei com o varejo, que quando abre para a primeira pergunta que vem, o que eu devo comprar na feira?
Olha, se um varejista vai para a feira sem saber o que comprar, é melhor não ir, vai comprar errado, né? Tem que ter um mínimo de preparo. Um outro exemplo que eu dou sempre é o seguinte: se a gente sai daqui e vai para uma feira na China, naquelas feiras que tem tudo, né? Sim. Se tu entrar numa feira daquelas sem estar focado em comprar guarda-chuvas e sombrinhas, tu vai voltar com um container de geladeiras, porque tu vai encontrar uma geladeira maravilhosa numa promoção espetacular. E não é assim que a gente tem que trabalhar. Tem que chegar focado para não perder tempo e principalmente para não comprar errado. Então eu preciso ajudar nisso. Eu e todas as pessoas que desenvolvem produto também têm essa responsabilidade. Muitas vezes o varejo é só uma maneira de fazer o nosso produto chegar no consumidor final, né? Porque nós temos que dizer para o varejo quem é que vai consumir isso. E aí sim, orientá-lo a vender esse produto para esse consumidor. Esse diálogo existe muito pouco hoje, muito pouco. E ele tem que existir, porque hoje a assertividade hoje é a palavra, né, importante para todo mundo que desenvolve produto, seja ele qual for, sapato, roupa, carro, bolsa, óculos, qualquer coisa. A gente tem que ter assertividade. E para ter assertividade é só estudando a última pessoa da cadeia, que é o consumidor final. A gente não pode vender um sapato para a loja. A gente tem que colocar na loja pensando no consumidor final. Sim. Desenvolvimento de produto hoje é isso. Um carro, mesma coisa. Por que muitos carros não são lançados no Brasil? Porque eles não servem para o mercado brasileiro. E muitos deles, isso é normal, um carro com o mesmo nome. Na Europa ele tem uma estética, nos Estados Unidos outra e no Brasil outra. Não vamos nem falar dos acessórios, porque os carros lá são muito mais completos que aqui. Sim. Mas daí a gente entra num outro assunto que não é o caso. Então assim, adaptação para cada mercado. Se não houver isso, pode ser que o produto não dê certo e ninguém mais pode correr esse risco hoje, né, de errar produtos, né? Um banco, quando vai desenvolver um produto para vender numa região, tem que saber de que a região vive. Se é de agricultura, se é de pecuária, se é de sapato, se é de couro, né? Ele tem que saber como atingir esse público. E o produto que ele vai criar para vender tem que ser um produto que dialogue com esse consumidor. Então o consumidor é tudo hoje, né? A fonte de tudo, de toda a sabedoria e de tudo que a gente faz é o consumidor final. Muito bacana. É legal isso. Eu acho esse assunto assim, ele é fascinante por causa disso, né? Porque a gente acaba estudando muitas vezes a gente mesmo. Eu não faço o sapato que eu acho bonito. Não é para mim que esse sapato está sendo feito. Eu estou fazendo geralmente trabalho só 98% com sapato feminino. Eu não uso nenhum desses sapatos, mas eu faço ele pensando no consumidor final. Sim. E essa é a minha tarefa. Claro que se eu conseguir deixar esse produto final bonito, com um gosto, com uma linha bonita, um detalhamento legal, tanto melhor. Aí é uma qualidade do meu trabalho, né? De todos os designers e modelistas e line builders e estilistas que estão trabalhando por aí. Mas não adianta agregar beleza se o produto não está focado no consumidor adequadamente. Sim. Perfeito. Cristian, as perguntas já acabaram. Tá? Então, queria deixar aberto aqui para te dar um conselho. Um conselho para os empreendedores, então, os aspirantes a empreendedores desse mercado de calçado, principalmente. Né? Uhum. Bom, eu acho que a gente não pode baixar a cabeça e trabalhar somente. Né? Claro que o desenvolver produto, fabricar com sapato são muitas fontes, são muitas matérias-primas, é muito tempo de desenvolvimento e tal, mas a gente não pode só baixar a cabeça e trabalhar. A gente tem que estar muito aberto ao que eu já comentei antes. Inovação, sim, tecnologia, sustentabilidade. E aí a gente coloca o design sobre isso tudo. Não adianta começar pelo design. O design hoje não resolve sozinho mais nada. E eu não estou desrespeitando os designers, nem a mim mesmo e nem aos acadêmicos e nem a universidade nesse sentido. Ao contrário, eu estou dando um desafio muito maior para todos eles. Por quê? Porque é fácil desenhar um sapato. É fácil fazer uma amostra. É fácil fazer um sapato maravilhoso, lindo. É o material certo. É a cor certa. É o preço certo. Engenharia certa.
Então, não adianta, a gente tem que buscar, tem muita coisa antes. Eu digo para os alunos sempre o seguinte, se tem 10 dias para fazer um projeto, é um tempo razoável para isso, começa a desenhar no 7º, porque antes tem todo o trabalho de pesquisa, e de investigação, e de conclusão. Depois a gente vai desenhar, porque se eu for desenhar no primeiro dia, e eu já passei por isso, principalmente trabalhando nos Estados Unidos, o design feito antecipadamente, ele na metade do caminho, ele sai da coleção. Porque ele está equivocado. Porque a coleção vai maturando. O trabalho do desenvolvimento vai maturando ao longo do tempo. Então assim, matura antes. Não dá mais para gastar tempo, não dá mais para gastar dinheiro, não dá mais para jogar material fora, não existe mais lixo, né? Não existe mais lixo, a gente tem que pagar por isso. Então, retarda o design. Faz tudo o que precisa ser feito antes. O 7º dia, claro que é uma brincadeira minha, mas que seja no 6º, no 7º, no 8º, deixa, quando todas as equações estiverem resolvidas, vai para o design e aproveita todo o resultado dessa investigação, que o design vai ser assertivo. Então, o meu conselho, estudar, pesquisar, investigar, visitar museus, visitar universidade, abrir a mente para isso, né? Muitas vezes é de um lugar que não tem nada a ver com a fábrica de sapato que sai a ideia, que sai a solução para se desenhar um projeto, né? Desenhar o projeto que eu falo não é o design do produto em si, desenhar o projeto. Qual a pergunta que eu vou fazer para eu mesmo responder? Onde eu vou buscar essas respostas? Isso é um design de projeto. E eu acho que ele é fundamental para isso. Hoje o trabalho intelectual, e não que o design não seja intelectual, claro que é, mas o trabalho intelectual antes do design hoje, ele é tão importante quanto o design. Quanto o lápis que vai ser usado ou quanto o software ali do CAD que vai ser usado para fazer o design. Então eu aconselho todos, ninguém precisa fazer universidade, ninguém precisa fazer faculdade, embora seja bom, eu valorizo muito isso, mas buscar conhecimento é algo que a gente não pode parar nunca mais, absolutamente nunca mais, porque é só isso que vai fazer a gente cada vez empreender mais e melhorar a assertividade do produto que a gente está desenvolvendo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Arthur, o convite, a oportunidade. Eu adoro fazer esse tipo de conversa, porque, como eu disse antes, é a maneira da gente compartilhar conhecimento, né? Então, se uma pessoa que enxergar, que nos assistir aqui, fizer um contato para saber um pouco mais, foi atingido o objetivo, né? Claro que quanto mais melhor, mas não é a quantidade que vai responder, isso é a qualidade do retorno que a gente tem disso. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ter aqui, compartilhar a informação. Porque quando eu compartilho o que eu sei, eu também aprendo, né? Então eu agradeço a oportunidade dessa conversa aqui, né, contigo e para os teus ouvintes e os teus... Perfeito. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.